Eu não lembro exatamente a data, mas eu lembro o momento, eu lembro o que aconteceu depois da minha conversão. Tinha um irmão que ele pregava para mim pela internet, hoje é irmão em Cristo, na época eu não sabia, na época eu era muito rebelde, eu xingava muito, eu falava muita coisa feia para ele, sobre Jesus, sobre Bíblia, que vergonha, motivo de vergonha hoje lembrar disso. Mas, de alguma forma, o que ele falou ficou dentro de mim. Eu lembro do dia que eu recebi o Senhor Jesus, eu lembro daquele momento. Eu lembro que depois desse momento, não sei se foi no dia seguinte ou nos dias que se passaram, eu peguei uma Bíblia na mão. E a hora que eu peguei a Bíblia na mão, eu abri, eu acho que foi no Evangelho de Marcos, se eu não me engano. Eu tinha aquelas Bíblias que a palavra do Senhor Jesus ela é grifada em vermelho. Então eu abri, eu falei assim, não pode ser que isso aqui estava aqui. Como isso aqui estava aqui? Esse tempo inteiro, devia ter em torno de 35 anos, é mais ou menos o que eu lembro. Eu sei porque por causa do meu filho, acabou de fazer 8. Então, assim, eu me converti nos últimos 8 anos. Estou com 42, então foram 35 para cá. A conta é mais ou menos essa. Então, eu levei 35 anos para ouvir a palavra da salvação, crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas isso me chamou muita atenção. Que depois da conversão, eu abri a Bíblia e falei assim, nossa, mas tudo que ele falava lá, agora começa a fazer sentido. Olha que maravilha. Antes eu olhava isso aqui, parecia um hieróglifo. Eu via um monte de figura e não entendia nada. E mesmo assim, era muito forte em lutar contra isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Que essa clareza que a palavra de Deus traz para a gente é que, por exemplo, está aqui nesse salão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É muito clara essa mensagem. Crer no Senhor Jesus, ele já derramou seu sangue. Não precisa que você faça nada. Para quem crê, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, ó, 2 spoilers, hein? Nessa época de internet, spoiler, para quem não sabe, é o estraga prazeres. Um spoiler está ali atrás, ó. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer. Aquilo ali é um spoiler, ó. Tô estragando prazer, vai acontecer aquilo ali. Tem um outro ali também. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Spoiler, hein? Vai acontecer. Tá lá. Tá escrito. E por que eu estou dizendo isso? Dessa clareza. Esses dias eu ouvi algo na internet. Um irmão escreveu na internet a seguinte questão. Falou assim, olha, eu ando há 30 anos no meio denominacional. Aonde estava esse evangelho da graça de Deus que eu nunca ouvi em 30 anos? Eu falei assim, nossa. Porque assim, o meu passado, a minha conversão, eu não andei em denominação, eu não fui católico, eu não fui evangélico. Aí aquela pergunta, eu fiquei pensando, mas como pode? Porque eu lembro da minha conversão, foi tão claro depois daquilo. Quando eu peguei uma Bíblia, você começa a entender o que é as coisas de Deus. Então, como pode ter ficado 30 anos pulando em denominação ele não ter ouvido o evangelho da graça de Deus? É graça por quê? Porque você não tem que fazer nada. Não tem nada mais que você possa fazer. Porque assim, a Bíblia é muito clara quando ela diz que sem sangue não há remissão de pecados. Mas não é o seu sangue, não é o meu, não é o dele, não é o dela. Não. Aquele sangue ali, ó, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Tem que ser alguém muito especial para derramar o seu sangue. E aí eu fiquei meditando, assim, puxa, o que eu posso fazer? Talvez tirar um pouco dessas nuvens. Porque assim, imagina um dia nublado, né? O sol não existe porque está nublado? Agora está de noite. O sol não existe porque está de noite? Não, o sol existe. Por algum motivo, a gente sabe, obviamente, movimentos de translação, tudo, que o sol agora está do outro lado do planeta. Mas você pode viver numa escuridão durante 30 anos, como esse irmão disse, que ele ficou durante 30 anos procurando a verdade, ele não queria o evangelho da graça. Ele conhecia o evangelho da prosperidade, o evangelho das obras, o evangelho da lei, né? Então, ou seja, estava nublado, o sol estava lá, ele não via o sol, ele não via a luz. Porque eu lembro que, assim, que na minha conversão, a primeira coisa que se fez foi muita luz. Eu assim, nossa, mas é muito... A presença do Senhor é muito forte, né? As coisas dele, você começa a ler sobre Jesus, você começa tudo a fazer sentido. E aí,
eu abri a palavra de Deus no livro de Judas. O interessante do livro de Judas é que ele é assim, ele é antes de Apocalipse, ou seja, antes de acontecer, de um monte de coisa que ainda vai acontecer. Então, ele, de um certo sentido, ele fala de coisas que estão prestes a acontecer. Esse é o livro de Judas. E uma coisa me chamou muito a atenção. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, pelo prêmio de Balaão, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá, ou Coré, em algumas tradições. Curiosamente, isso foi uma sigla. CCB, Caim, Coré, Balaão. E isso é uma coisa que, você para pensar nisso aqui, isso atrapalha demais. Ela atrapalha quem está dentro, porque ele é seduzido por essas coisas. Ele atrapalha quem está fora, porque quem está fora vai olhar e vai ver uma nuvem, ele não vai ver a luz. Eu queria falar um pouquinho sobre essas três coisas. O que é isso que ele está dizendo aqui? Entraram pelo caminho de Caim. Vamos ver o que é o caminho de Caim. Caim, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é no livro de Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Gênesis 4, de 1 a 8. Eu separei aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, que significa aquisição. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, que significa vaidade. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? O teu semblante? Se fizeres bem, ou seja, se você fez direto, não haverá aceitação para ti, ou remissão. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A palavra diz aqui em Judas que entraram pelo caminho de Caim. Em um certo sentido, esse caminho de Caim é fazer o que você acha que você deve fazer. É interessante porque, assim, Abel e Caim, eles eram filhos de Adão e Eva. Ou seja, eles tinham conhecimento de Deus. Os seus pais saíram da presença de Deus. Eles provavelmente deveriam falar, porque eles foram lá e ofereceram algum sacrifício para Deus. Mas um entendeu que não tinha o que fazer. O que você oferece para Deus? Ah, eu ofereço caridade. Ele também faz caridade. Ah, eu ofereço amor. Deus é amor. Ah, eu vou oferecer ajuda aos pobres. Ele também. O que você pode oferecer para Deus que ele já não tenha feito? Caim entendeu que não podia fazer nada. Aliás, Caim não, Abel. Caim não. Caim pegou o melhor da terra que suas mãos puderam produzir e entregou para Deus. Olha que Deus ruim. Ele fez o melhor que ele podia fazer e Deus não aceitou. Por que isso? Porque essa terra, ele amaldiçoou essa terra. Ele não quer nada dessa terra. A palavra é clara. Cristo Jesus veio buscar pecadores. Ele não veio salvar o mundo. Dias atrás eu li em algum lugar na internet que dizia, vocês que pregam o evangelho e não fazem caridade não me interessa. Né? Que não melhoram o mundo. Jesus veio aqui e não melhorou o mundo. Por que o cristão vai melhorar o mundo? O Senhor Jesus veio buscar pecadores. Você é um pecador? Jesus serve para você. Então, muita na cristandade hoje, eles estão indo pelo caminho de Caim. Você pode abrir a palavra de Deus para ele, você falar para ele o que está na palavra de Deus, aí vai assim, não, mas eu tenho que guardar o sábado. Não, mas eu tenho que Maria, porque eu tenho que acender a vela, eu tenho que fazer peregrinação. Aí você mostra na palavra de Deus. Olha aqui. Não, eles estão no caminho de Caim. Eles acham que devem fazer aquilo. E nada muda eles daquele caminho. Então a palavra nos adverte sobre o caminho de Caim. Mas o caminho de Caim tem uma coisa a mais. Se a gente lesse só isso aqui sobre Caim, a gente já poderia falar assim, mas é um achismo. Poderia. Mas ela fala um pouco mais, bem mais para frente, em 1 João capítulo 3.
1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João 3, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno. Ou seja, toda aquela aparência de oferecer o melhor da terra, na verdade era uma afronta, porque Caim era do maligno, não tinha nada de bom nele, não. Tanto que se revela logo na sequência, ele vai lá e mata o irmão dele, porque ele era do maligno. Então quem segue o caminho de Caim, segue o caminho do maligno. Esse caminho de obras, santos e peregrinações e coisas que o homem tem que fazer, esse é o caminho de Caim. Esse é o caminho do maligno, não tem nada de Deus ali. É interessante que a ordem que eles aparecem na Bíblia é CCB. Aparece Caim, depois vem Coré, depois vem Balaão. Aqui em Judas, que precede Apocalipse, vem primeiro Caim, aí ele fala de Balaão e termina com Coré. Mas veja então que o começo que fala em Judas, ele fala de Caim, e Caim era do maligno. Não era simplicidade, não era crer em Jesus e ser salvo, era fazer coisas. Eu preciso fazer coisas. Esse é o caminho de Caim. Uma aplicação, obviamente. E aí a gente segue um pouco à frente, nesse versículo de Judas, porque entraram pelo caminho de Caim, como eu já expliquei para vocês, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão é uma figura que, por incrível que pareça, ele aparece no livro de Números, que é um dos primeiros livros da Bíblia. É aqui. Veja para você ter visual, o livro de Números está aqui, nesse comecinho na Bíblia. No penúltimo livro da Bíblia você está falando de Balaão. Ele passa a Bíblia inteira e fala de Balaão. Balaão é algo que vai passar pela Bíblia toda, ou seja, ele está nos nossos tempos. O que é o prêmio do engano, o engano do prêmio de Balaão? Vamos abrir lá no livro de Números, capítulo 22. Números 22. Versículos 5 ao 7. Números 22, versículos 5 ao 7. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Aqui era um rei que tinha lá o povo de Deus simplesmente parado na frente dele. O povo não fez nada. Olha lá. Eis que cobre a face da terra e está parado. Ele só viu aquele povo de Deus. E ele se apavorou de ver aquele povo ali parado. Eles eram muitos. Aí no versículo 10 diz: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Eu acho que deve ser comum para muita gente aqui. Pessoas que recebem para pregar o evangelho. Cobram. E isso não é uma coisa tão incomum assim. Cobram para pregar o evangelho. Balaão era uma pessoa que cobrava para ir lá e falar de Deus. Porque eles sabiam que esse cara aqui, o que ele falava, acontecia. Que ele amaldiçoava. Ou seja, de Deus ele não tinha nada. Muito pelo contrário. Mas o que ele queria? Dinheiro. Prosperidade. Era isso que ele queria. Balaão era uma pessoa contratada para pregar, cantar, profetizar, animar, encenar, porque ele vai lá, ele vai reproduzir os sacrifícios que aquele povo fazia. É um animador de torcida. E foi isso que Balaão fez. Balaão, como muitos homens, muitos, ele tem no seu coração dobre. Ele tem algum conhecimento de Deus, mas ele prefere o mundo. Tem um pedaço na vida dele que ele fala sobre a morte dos justos, mas ele escolhe não ter a morte dos justos. Ele escolhe morrer do jeito que ele estava. Ele quer realmente curtir o mundo. Ele já entendeu que ele quer isso aqui. Ele conhece Deus, ele sabe do fim dele. Olha que coisa triste. Você conhecer a Deus, saber do fim, saber que existe uma saída, e você fala assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Obrigado, mas eu quero o mundo. Foi isso que Balaão fez. Ele levava outros por esse caminho. Parece uma história muito incomum, mas basta você andar nessas denominações. Liga a TV. Eu estava vendo um dado essa semana, acho que no UOL,
diz que 21% da programação na TV brasileira é programação religiosa, basicamente evangélica. 21% de tudo o que se ouve no nosso país, TV aberta. Então, assim, Balaão também está aí. Todo esse tempo cutucando e atrapalhando muito e levando muitos nesse caminho. Então a gente tem Caim, que quer fazer coisas. A gente tem Balaão, que quer coisas. Balaão quer as coisas desse mundo, ele quer ser rico. E aí termina aqui nosso versículo 11 falando: e pereceram na contradição de Coré. Coré, ele aparece em Números, capítulo 16. Números 16. Versículos 1 a 3. Números 16, versículos 1 a 3. E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, ou seja, pessoas importantes junto com ele. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós vos elevais sobre a congregação do Senhor? Deus havia instituído uma ordem, as coisas de Deus têm ordem. As coisas do mundo, não necessariamente, mas as coisas de Deus têm. E aqui ele havia escolhido 2 homens, era Moisés e Arão, para falar em seu nome. Esse Coré queria o lugar dele. Simples assim. Ou seja, ele queria um nome. É interessante que a gente vê bispo, apóstolo, profeta. Liga a TV que você vai ver. Não ligue, na verdade, mas se você procurar, você vai ver. Todo mundo quer um nome. Então, assim, a gente vê que esse livro de Judas, esse versículo aqui, ele fala de 3 coisas que acontecem hoje. E qual o antídoto para tudo isso? Lê nesse versículo novamente: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O que esses aqui querem? Primeiro, que são do maligno. Segundo, que querem viver o bem desse mundo e querem ser pessoas de destaque. Todos os homens querem ser deuses nesse mundo. Querem ser admirados, fama, fortuna. Olha o Facebook, está todo mundo feliz, contente, alegre o tempo inteiro. Todo mundo quer isso. Só teve um que saiu das alturas, perfeito, imaculado, filho de Deus, filho eterno de Deus, veio a esse mundo. Bastou vir a esse mundo? Foi crucificado, morto, derramou seu sangue aqui, morreu, saiu da luz, que habitava junto com o Pai, saiu da luz, foi o mais baixo que uma pessoa pode chegar. Foi ressuscitado para nossa justificação, para que Deus hoje olhe para mim, para você, para ele, para eles, e veja de forma pura o que você pode fazer, a única coisa que você pode fazer. Crê em Jesus e será salvo. Como a Bíblia diz, sem sangue não há remissão de pecados. Mas não é o seu sangue. Ela não diz que é o seu sangue. Não é essa. Sem sangue não há remissão. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falei do CCB, porque ele é um problema gigantesco para enuviar a cabeça. Hoje um irmão disse algo muito importante. A gente tem a palavra de Deus para nos guiar. Não é o que eu digo, não é o que algum pregador famoso diz. É a palavra de Deus. Se aquilo que você ouvir, você colocar com a palavra de Deus e não combinar, siga a palavra de Deus. A gente viu ontem, na verdade, nós estávamos estudando o Evangelho de Lucas, e teve uma frase que me chamou muito a atenção. Um pequeno versículo, um pequeno pedaço de um versículo. Lucas 9. Se eu encontro aqui.
53. Em Lucas 9, o Senhor Jesus ele começa dando poder e autoridade aos apóstolos, e ele termina mostrando que o único interesse dele neste mundo é que as pessoas pregassem o reino. Só isso. Teve um que foi querer seguir o Senhor Jesus, ele falou assim, eu não tenho nem onde dormir, porque a preocupação dele era que fosse anunciado o reino de Deus. Hoje é anunciada a salvação da sua alma. Eu espero que você olhe para o Senhor Jesus, porque essas três pessoas, Caim, Coré e Balaão, eles tinham conhecimento de Deus. Sim, eles tinham todos os três. Se você olhasse para eles e falasse com eles, eles falavam de Deus? Sim, eles conheceram Deus. Então, olha que perigo a gente pode cair. Você olha para uma pessoa, a aparência dela é uma aparência santa. Balaão, as pessoas consultavam ele para saber as coisas. Balaão se recolhia para falar, não, peraí que eu vou falar com Deus, fica aqui que eu vou consultar ele. Era assim que Balaão falava. Então, que o nosso filtro seja a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que a salvação é por graça, que o sangue de Jesus Cristo já foi derramado, é Ele que nos purifica de pecados, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, qualquer coisa fora disso é o caminho de Caim, é do maligno. Isso não procede de Deus. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para você essa noite, olhe para o Senhor Jesus. Olhe. Teve uma cena no Antigo Testamento que tinha um monte de serpente picando as pessoas. Eles tinham que olhar para uma imagem acima deles. Aquilo era uma figura do Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Na dúvida, olha para Jesus. A pessoa disse algo muito bonito, nossa, mas ela tem uma aparência espiritualizada, ela fala coisas bonitas de Deus. Olha para Jesus. Quando você vira o Evangelho da Prosperidade, você lembra que Jesus não tinha onde encostar a cabeça. Quando o Senhor Jesus foi levado, tinham roupas ali que sobrou dele. Quando alguém falar de imagem, fala assim, tá, que imagem o Senhor Jesus se ajoelhou durante a sua vida inteira? É interessante que as pessoas querem seguir pessoas. O Senhor Jesus deixa muito claro, eu vim para fazer a vontade daquele que é maior do que eu. O versículo que eu queria encontrar aqui, eu não achei, mas ele fala sobre ser sábio. E é um interessante quando a gente fala de sabedoria, porque sabedoria é algo adquirido. Tem um versículo na Bíblia que fala que a gente viva anos para alcançar um coração sábio. E para a gente ser simples com o mal. Nessa época de internet, a gente vê muita gente preocupada com o chip da Dilma, menos com o Senhor. Olhos no Senhor, nele, o tempo todo. Na dúvida, abra sua Bíblia. Continue em dúvida, ore. Ore. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.